Penso que já estamos todos na sala. Temos quórum, portanto vamos dar início. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente, caras senhoras e senhores vereadores, deputados municipais, presidentes de junta, caro público, jornalistas e demais presentes. Na ausência devidamente justificada do Dr. Rego Costa, Presidente desta mesa, cumpre-me, como Primeira Secretária e conforme o número 2 do artigo 26 do regimento desta Assembleia, presidir a esta sessão extraordinária, assumindo as funções de Primeiro Secretário o Sr. Deputado Municipal Humberto Betancourt e de Segundo Secretário o Sr. Deputado Gilberto Rodrigues. Composta a mesa, agradeço a todos pela vossa presença. Vamos dar início a esta sessão extraordinária requerida pela Senhora Presidente da Câmara Municipal. Conforme o número 1, a linha A do artigo 33 e o número 2 do artigo 40, nas sessões extraordinárias, esta Assembleia só pode deliberar sobre as matérias para que tenha sido expressamente convocada e apenas terão lugar os períodos da ordem do dia e de intervenção do público. Neste sentido, e antes de passar à leitura da ordem dos trabalhos, vamos proceder à chamada, que será feita pelo Primeiro Secretário, o Sr. Deputado Humberto Betancourt. Consegue? Boa tarde. Francisco Pacheco Rego Costa, que se faz substituir por João Carlos Arruda. Maria da Graça Carvalho da Silva Machado. Luís Maurício Mendonça Santos, que se faz substituir por Carolina Soares. Álvaro António Gancho Borralho. Maria da Conceição da Costa Pimentel Viveiros Arruda, que faz substituir por José Maria Silva Souza. Sónia Cristina Franco Nicolau. Ricardo Alberto Madruga da Costa. Maria da Graça Aguiar da Silva Rego. Cláudio Borges de Almeida. Francisco Miguel Vital Gomes de Valcésar. Carolina Ponte Bastos, Rita Sofia Vieira da Mota, Carlos Jorge Linhares Estrela, José Carlos Gomes São Bento de Sousa, Daniel Martins Pavão, Nuno Miguel de Andrade Miranda, Gilberto Araújo Rodrigues, Teresa Maria Mono da Costa, Luís Alberto de Sousa Cordeiro, André Manuel Pereira de Viveiros, Maria de Fátima Andrade Araújo Maiato. Não está? Faz substituir, não? Faz substituir por Maria da Conceição Sousa Melo. Desculpe. Raquel de Amaral Melo Medeiros de Vargas, Carlos Miguel Pereira Ferreira Barbosa, Vera Lúcia Pinheiro Pires, João José Correia de Medeiros, Humberto Marcelino Nunes Betancourt, Nélia Muniz Vaz, Andréia Reis Farias, Eusébio Paulo Ferreira Massa, que se faz substituir por Sandra Correia Cabral, João Alberto Silva Pereira, Rui Alexandre Barbosa de Sousa, Mais Serafim da Silva Machado, António Luís Muniz dos Anjos, José Augusto Inácio de Medeiros, Vítor Carlos de Arruda Almeida, José Carlos da Silva Cabral, Albano André Alves Raposo Pavão, Manuel António Botelho Soares, Carlos Manuel Silva Cabral, Duarte Manuel Luzia Carvalho, Pedro Miguel da Silva Melo, André Filipe Machado Correia, Tomás Daniel Bernardo Voltão, António Espírito Santo de Medeiros Cabral,
Nelson Manuel Borges Silva, Jorge Miguel Amaral Oliveira, José Manuel Rezendes Leal, Pedro Miguel Medeiros de Moura, José Maria Pereira Rego, Noémia Lima Ventura, Cidália Maria Gui de Medeiros Pavão. Ele é do... Jorge quê? Ok. Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de prosseguir os trabalhos, gostaria de dar duas notas. A primeira, e tendo em conta as condicionantes dos tempos em que vivemos e das regras a que estamos obrigados, informar que a deslocação para o exterior da sala só pode ser feita pela porta lateral, à minha direita, portanto à vossa esquerda, sendo que a entrada obrigatoriamente terá que ser pela porta principal. Assim, quem pretender aceder ao exterior do Coliseu pode o fazer usando a porta lateral, prosseguindo pelo corredor das casas de banho, e o mesmo acontece para aceder às casas de banho. A segunda nota é um agradecimento a toda a equipa responsável pela organização desta Assembleia Extraordinária, que mais uma vez se empenhou para que todas as regras de segurança fossem acauteladas, contribuindo assim para a nossa segurança. A todos eles o nosso muito obrigado. Passamos então à leitura da ordem de trabalhos desta sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Ponto número 1, prestação de contas consolidadas de 2019. Ponto 2, prorrogação do prazo de liquidação da empresa municipal Cidade em Ação. Tem a palavra a Sra. Presidente da Câmara. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes de junta. O município de Ponta Delgada apresenta desde 2010 demonstrações financeiras consolidadas, permitindo evidenciar uma cultura de gestão do grupo autárquico. Em 2019, o município apresenta as seguintes entidades no perímetro de consolidação: 99,79% o Coliseu Micalense, 100% Cidade em Ação, 100% SEMAS. Nos últimos 3 anos, o total do balanço consolidado tem vindo a diminuir, sendo que de 2018 para 2019 diminuiu cerca de 3,15%. Esta diminuição explica-se essencialmente pela saída da Asusparc do perímetro de consolidação. O peso do balanço da Asusparc no balanço do grupo autárquico é de 3,94%, superior à diminuição do balanço consolidado. Se o balanço do grupo autárquico de 2018 fosse expurgado, o balanço da Asusparc, o mesmo apresentava um aumento de 0,82% de 2018 para 2019, no montante de 2.200.000 euros. O circulante do grupo autárquico apresenta uma diminuição de cerca de 16%, no montante de 6.300.000 euros. No entanto, se fossem expurgadas as contas da Asusparc, o mesmo apresentava um aumento de 4,87% de 2018 para 2019, no montante de 1.500.000 euros. Com a saída da Asusparc, o circulante do grupo diminuiu cerca de 7.500.000 euros referentes a trabalhos para a própria empresa de obras ainda em curso. Este valor remonta à data da construção da Asusparc e são terrenos, projetos como, por exemplo, a unidade de execução número 10 e número 11 e o Parque Ambiental, entre outros. Quanto ao passivo, em 2019, o grupo autárquico representa uma redução do passivo de 12.500.000 euros. Passa de 98,8 milhões
de euros em 2018 para 86.300.000 euros em 2019. Trata-se de uma diminuição de 12,68%. A redução da dívida bancária de 12.300.000 euros tem um peso de 98,8% e resulta, em grande medida, pelo facto da Asusparc já não fazer parte do perímetro de consolidação, contribuindo assim para a diminuição do passivo em 11.100.000 euros e diminuição dos empréstimos bancários no montante de 10.500.000 euros. No que respeita à análise dos resultados operacionais, resultados financeiros e resultados extraordinários, os resultados operacionais são negativos em 437.060 euros e 25 cêntimos. No entanto, apresenta uma evolução positiva de cerca de 96%, pois os mesmos em 2018 eram negativos em 856.023 euros e 66 cêntimos. A diminuição do valor negativo dos resultados operacionais, apesar de ter aumentado tanto os custos como os proveitos operacionais, os últimos aumentaram mais que os primeiros, essencialmente devido ao aumento das receitas com os impostos e taxas e ao aumento das transferências do Orçamento de Estado. Deste modo, é importante verificar que a variação positiva dos resultados operacionais de menos 857.023 euros e 66 cêntimos para menos 437.060 euros e 25 cêntimos resulta de dois fatores. Por um lado, o aumento dos proveitos operacionais. Aumento da receita de impostos e taxas devido à retoma económica de 2019 no valor de 1.400.000 euros, sobretudo relativo ao IMT, portanto ao Imposto Municipal das Transações, aumento das transferências do Orçamento de Estado obtidos de cerca de 1.100.000 euros, aumento dos trabalhos para a própria empresa em 0,3 milhões de euros, aumento dos proveitos suplementares, fruto de uma guia indevidamente registada de 195.000 euros nesta conta e que já foi anulada. Por outro lado, do aumento não tão acentuado dos custos operacionais, nomeadamente aumento dos custos com o pessoal do município e aumento das provisões para riscos e encargos também dos municípios, ou seja, provisões de exercício. No que respeita ao aumento dos custos com o pessoal do município, ao abrigo da Lei nº 112 de 2017, de 29 de setembro, Lei de Regularização dos Vínculos Precários, a Câmara Municipal promoveu a regularização dos vínculos precários, programas ocupacionais e contratos de prestação de serviços em regime de avança, num total de 101 trabalhadores distribuídos pelas seguintes carreiras profissionais: técnicos superiores 14, assistentes técnicos 36, assistentes operacionais 48, técnicos de informática 3, custo com a regularização de vínculos, ordenado e demais prestações contributivas 1.087.000 euros. Por outro lado, para fazer face a necessidades permanentes e urgentes, a Câmara Municipal, ao abrigo do mecanismo legal reserva de recrutamento, proceder também ao recrutamento de mais de 31 trabalhadores que resultaram de uma reserva de recrutamento de um concurso de pessoal aberto em 2016 e concluído em 2018 para as seguintes carreiras: técnicos superiores 1, assistentes técnicos 12, assistentes operacionais 18, custo com a contratação através da reserva de recrutamento foi de 313.000 euros. Por último, e ao abrigo do LOE de 2019, houve lugar à alteração de posição remuneratória de 156 trabalhadores, beneficiando ainda, em 2019, de alteração do salário mínimo nacional de 239 trabalhadores. Os custos associados às alterações da posição remuneratória, custos com as alterações obrigatórias de posição remuneratória, 147.000 euros. O total é de 1.652.000 euros. No que respeita ao aumento das previsões para riscos e encargos, também eles do município, no valor
de 0,4 milhões de euros. Os processos com maior valor são expropriação a correr termos do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, Unidade de Ponta Delgada, Instância Local, Setor Civil J4, sob o número 508/08. O valor aceito pela Câmara foi de 353.925 euros. O valor de arbitragem já depositado foi de 628.155 euros e o valor peticionado pelos expropriados é de 6.830.457 euros e 43 cêntimos. Nova Açoriana Sociedade Imobiliária Limitada e António Manuel Furtado Maia, valor de 209.231 euros e 55 cêntimos. O outro processo é a ação administrativa a correr termo no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o número 155/19, com o valor de 493.995 euros e 1 cêntimo. Município, enquanto réu, estimativa final de responsabilidades no valor de 150.000 euros. Os resultados correntes apresentam melhorias no desempenho de 2018 para 2019, de menos 669.522 euros e 69 cêntimos para menos 2.744 euros e 81 cêntimos. A variação positiva dos resultados financeiros de 187.500 euros e 97 cêntimos para 434.261 euros e 44 cêntimos resulta da diminuição dos custos financeiros devido ao facto da Açores Parque não fazer parte do perímetro de consolidação e, assim, o seu resultado líquido não afetar os custos financeiros do município. A variação positiva dos resultados extraordinários de 2.354.507 euros e 79 cêntimos para 2.659.251 euros e 77 cêntimos deve-se à diminuição da rúbrica de outros custos extraordinários dos SEMAS e também à diminuição dos proveitos extraordinários de 2018 para 2019, pelo facto de, em 2018, o município ter aplicado multas por violação de prazos contratuais na empreitada de remodelação do edifício de serviços na Rua da Cruz, na empreitada de remodelação da biblioteca e na empreitada de infraestruturas de apoio da Rocha da Relva. O resultado líquido do exercício de 2019 do grupo autárquico é positivo, na ordem dos 2.600.000 euros, o que traduz um aumento na ordem dos 0,9 milhões de euros, ou 58,80% face ao ano anterior, que se deveu ao aumento das transferências e subsídios obtidos, 1.130.000 euros, aumento das receitas dos impostos e taxas, 1.415.000 euros. As entidades que mais contribuíram em 2019 para o resultado positivo foram os SEMAS, com 2.500.000 euros, e o município, com 1.300.000 euros, enquanto que a Açores Parque integrava o perímetro de consolidação em 2018 com o resultado negativo de 276.263 euros e 43 cêntimos. Quanto ao mapa de fluxos de caixa, o mapa de fluxo de caixa apresenta no início do período o valor de cerca de 16 milhões de euros e no final do ano cerca de 18 milhões de euros. Em 2019 houve um aumento significativo. Para finalizar, gostaríamos de referir que os indicadores principais, comparando 2019 com 2018, sem Açores Parque, são favoráveis, tanto no balanço como na demonstração de resultados. Disse. Muito obrigada, Sra. Presidente. Inscrições? Não tem inscrições? Não existir inscrições? Tem? Tem a palavra, Sr. Deputado Nuno Miranda. Sim.
Senhora Presidente da Assembleia Municipal, em exercício da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara, restante elenco camarário, caros colegas deputados municipais, senhoras e senhores Presidentes de Junta. Bem, eu tive a ouvir com atenção as explicações da Senhora Presidente sobre o relatório de contas consolidadas. Verifiquei que, efetivamente, em relação à última reunião da Assembleia Municipal, teve o cuidado de se preparar um bocado melhor e explicar um bocadinho melhor aquilo que poderia estar patente. No entanto, continuo a ter alguns reparos. A primeira diminuição dos resultados operacionais, talvez, são 50 e poucos por cento e não 98%. A diminuição dos resultados são 50 e qualquer coisa por cento e não 98%. Isso é a primeira questão. A segunda questão, quando fala do peso da Azores Parque, efetivamente, aí nós temos uma situação relativamente grave, porque se nós formos analisar o que acabou de ser dito e formos analisar o relatório de contas consolidadas, toda a diminuição e todo o desempenho financeiro do Grupo Municipal está assente, quase e único exclusivamente, no processo de venda com todos o ativo, passivo, ou seja, a dívida bancária e o próprio ativo da Azores Parque. Ou seja, no meio da confusão instalada e no caso de existir alguma necessidade de reversão do processo, estará o Grupo Municipal de Ponta Delgada preparado e com músculo financeiro suficiente para conseguir suster uma reversão deste processo. A segunda questão é que também não foi referido no que diz respeito ao parecer do ROC duas situações. A primeira que diz respeito a projetos abandonados no valor de 754.373 euros que constam nos ativos, ou seja, que basicamente depois tem um reflexo na diferença entre ativo e passivo, e que diz respeito, salvo erro, ao projeto Niemeyer para o Museu de Arte Contemporânea, que é um projeto que, tendo em conta aquilo que foi apresentado, era feito naquele lugar que já foi dado novo uso, portanto, efetivamente passa a valer zero. A outra questão diz respeito também à não amortização de ativos no valor de 7 milhões de euros existente nas contas da autarquia. Ou seja, e a não amortização destes 7 milhões de euros, que impacto é que efetivamente tem nos resultados finais do Grupo Municipal. Outra nota que vem, e depois vamos retomar no ponto seguinte, mas que também é referida no relatório de contas consolidadas pelo ROC e num dos pontos, diz-se efetivamente a prorrogação do prazo da extinção e internalização da cidade em ação. Ou seja, efetivamente, existindo a necessidade de prorrogação desse prazo por mais um ano, e tendo em conta que todos os anos nós temos fazendo transferências de reequilíbrio financeiro para esta entidade municipal, qual é o peso que ela tem no valor, ou seja, nas contas consolidadas municipais? Também é importante nós sabermos essa situação. Sem falar de qual é o impacto financeiro que terá o próprio processo com a autoridade tributária da internalização da cidade em ação. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente. Senhoras e senhores vereadores e senhores e senhoras presidentes de Junta de Freguesia. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Relativamente à Azores Parque, portanto, como sabe, a Azores Parque foi vendida através de concurso público, em asta pública, dentro dos parâmetros legais e, portanto, tenho plena confiança nas decisões tomadas pelos órgãos do município. Portanto, não vejo que possa vir a haver algum retrocesso na venda. Relativamente ao ROC e aos 754.372, que realmente, e como diz muito bem, está relacionado com o Museu, com o MAC, com o Museu de Arte Contemporânea.
De acordo com o disposto, e tenho aqui uma nota que passarei a informar, de acordo com o disposto no número 4 da cláusula 18 do contrato, no caso da empreitada não se ter iniciado no prazo de 2 anos, contados a partir da data de aprovação do projeto de execução, que ocorreu a 18 de março de 2014, o segundo outorgante, empresa, consórcio, arquitetura e urbanismo, Oscar Niemeyer, arquitetos, tem o direito de receber uma indenização de 50% do valor constante da sua proposta e correspondente à fase de assistência técnica 65.555 euros e 50 cêntimos, acrescido de IVA. Estamos ainda a pagar, falta-nos ainda a pagar um montante de 18.777 euros e 75 cêntimos. Portanto, a fatura deu entrada nos nossos serviços realmente a 14 de fevereiro de 2020, mas ainda não foi possível liquidá-la, pois apesar de já terem sido efetuadas diversas diligências junto da empresa, ainda não nos enviaram os comprovativos de dívida de segurança social e de finanças ou outro documento equivalente, pelo que ainda não se passou o projeto de obras em curso no tal montante de 754.373 euros para, portanto, um imobilizado. No que respeita ao facto das amortizações dos ativos no valor de 6 milhões, à volta de 7 milhões, 6 milhões 893.543 euros. Portanto, é relacionado com o parque de estacionamento da Avenida. Portanto, foi autorizada a cessão da posição de contratual do contrato de direito de superfície de espaço de solo e do subsolo e do solo do domínio público municipal no troço da Avenida Infante do Henrique, em que o município assumiu a posição da cidade em ação, com a aprovação em sessão ordinária de Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2015. A referida sessão tem o prazo de 26 anos e foi registada a dívida de capital no montante de 6.893.544 euros e 67 cêntimos e o ativo em imobilizações em curso pelo mesmo montante. Estima-se pagar até ao final do contrato de juros o montante de 1.676.236 euros e 42 cêntimos. Em 2019 foi efetuado o pagamento do montante de 226.103 euros e 27 cêntimos de capital e 136.235 euros e 30 cêntimos de juros. Ele foi contabilizado ainda como um imobilizado em curso e só no futuro, quando se regularizar a questão da passagem para a Câmara, é que se passará para o imobilizado. Relativamente à cidade em ação, não é? Eu já não me recordo de minha nota. Portanto, daquilo que me recordo, portanto, os custos que a Câmara tem com a cidade em ação são encargos com a cobertura de prejuízos no valor de 300.000 euros. E agora, se me fizer o favor de recordar a última pergunta. Eu sei que também era da cidade em ação. Sr. Presidente, a respeito e já que acabou de recordar a última questão, eu recordo-lhe que a minha pergunta foi quais são os custos, para além disso, dos reequilíbrios financeiros que nós temos vindo a referir, que tem, é a questão do atraso da internalização, quais são os custos que poderão ter a mais do que estes, sem falar da questão do IVA e da divergência com a autoridade tributária sobre este assunto. Também não, já agora, já pediu para recordar essa questão, recordo-lhe outra questão dos 50% e não de 98% da amortização. E
se me permite, na altura também, já agora um bocadinho da questão das provisões que foram referidas do valor dos 400 mil euros, depois aqui foi referido são 561 mil euros e 565 mil euros, está no relatório de contas, está no relatório de gestão, que diz respeito a projetos em processos em curso no Tribunal por divergências de expropriação, e não disse só disse num dos casos qual era o risco de condenação, mas é saber se a cobertura dos 565 mil euros cobre os dois riscos que nós temos de condenação por parte do processo em tribunal. Sendo que também não foi referida aí uma questão com os outros 500 mil euros que existem de coberturas, não para processos emergentes em tribunal, mas para processos de dívidas incobráveis, que também estão referidos no relatório de contas consolidadas. Esse é um outro ponto que também está lá, exatamente na mesma rúbrica, e que por acaso não referi na sua intervenção inicial. A questão de eu ter referido o Azul Spark, eu estou aproveitando que lembro a pergunta e faço uma segunda intervenção, não sei se permitem essa situação. No que diz respeito, e referi o Azul Spark muito essencialmente, não sei. Sr. Deputado, eu acho que deveria responder, colocar a última pergunta que a Sra. Presidente já depois... coloquei. Pronto, então, Sra. Presidente, pode responder, por favor. Desculpa, mas a última pergunta que me fez sobre a cidade da ação, ainda não, desculpe, mas eu não cheguei a perceber, porque depois meteu outras. Portanto, sobre a cidade da ação, os custos que a Câmara Municipal tem, como já disse, são encargos com a dívida, que são os 300 mil euros anuais. Sr. Deputado Madruga da Costa, tem a palavra, por favor. Senhora Presidente em exercício da mesa e demais membros da mesa, Senhora Presidente e membros do Executivo Camarário, colegas membros da Assembleia Municipal, Senhores Presidentes de Junta. 3 ou 4 notas sobre o documento que aqui está para apreciação. A primeira nota é de que dar a nota explicativa, que é importante e relevante, é que as contas consolidadas resultam de um conjunto de operações de natureza estritamente contabilística que estão previstas no plano de contas e, portanto, não há, digamos, das contas originais de cada uma das partes do grupo municipal para as contas consolidadas lugar a qualquer decisão de gestão. Portanto, trata-se apenas de retirarmos das contas de cada um dos membros do grupo, da Câmara e das outras empresas que são propriedade do município, o conjunto das operações que são entre estas entidades, para que isso não, artificialmente, não dê valores indevidos e, portanto, não faça duplicar valores. Portanto, é disto que estamos a falar. A segunda, e, portanto, todas estas contas originárias foram aprovadas ou na Assembleia Municipal, ou primeiro até nos órgãos próprios das empresas, ou no Executivo da Câmara Municipal, depois vieram à Assembleia Municipal e, portanto, são contas que já estão originariamente aprovadas. Por isso mesmo, não cabe à Assembleia Municipal aprovar estas contas, porque já aprovou as contas originais, mas apenas apreciar, que é isto que estamos aqui a fazer. A segunda questão, a segunda nota que queria colocar é esta, quer dizer, efetivamente a empresa municipal Azores Parque foi vendida e não pertence ao grupo. Mas todos nós sabemos que a decisão de venda foi uma decisão que foi tomada quando todo o processo tendente à internalização da empresa estava pronto, só faltava tomar a decisão, que aliás
houve uma proposta, se a memória não me atraiçoa, chegou a haver uma proposta na Assembleia Municipal que depois foi retirada da agenda, por uma razão qualquer que não me ocorre agora, mas o que quer dizer é que naturalmente a internalização teria impactos, mas esses impactos estavam avaliados e não colocavam em causa a saúde financeira do município, nem sequer empurravam o município para uma situação como há umas de intervenção por parte do Estado no quadro daquilo que se chama o reequilíbrio financeiro de vários municípios, como há, infelizmente, diga-se, vários municípios nos Açores e em Portugal no seu todo. E, portanto, naturalmente que a internalização dessa empresa a ter ocorrido teria trazido impactos para as contas do grupo, mas não colocaria em causa o equilíbrio e a capacidade do município prosseguir a sua vida normalmente. Há uma outra questão da qual queria dar nota, que é efetivamente relativa, que também foi aqui colocada, relativa ao museu ou à ideia, ou à proposta, ou ao projeto que houve no sentido de se avançar com a construção do Museu de Arte Moderna. Foi uma decisão que foi tomada, que teve um contexto, noutro contexto foi reavaliada e foi verificada que não se justificava, que não era uma obra prioritária e que não se devia fazer. Tomara a mim que muitos governantes deste país e deste mundo tivessem a humildade e a capacidade suficiente de perceber que a determinada altura o melhor é parar e voltar para trás. Infelizmente, não acontece com todos. Aqui no município de Ponta Delgada, todos nós, todos os envolvidos nessa decisão, estão de parabéns porque souberam perceber a determinada altura que as prioridades eram outras e que aquilo devia ficar para trás. Claro que teve custos que teriam sido muito maiores se não tivesse havido o bom senso e a humildade de a determinada altura perceber que num contexto diferente aquilo não se justificava ou estava a mais. Finalmente, queria também sublinhar duas outras coisas. A primeira é que, naturalmente, aquilo que está escrito nos relatórios dos auditores ou das entidades que têm por missão auditar as contas, sejam elas das empresas ou contas públicas de diversas entidades, tudo o que está escrito pelos auditores deve ser analisado com frieza e com sensatez e tido em conta. E, portanto, aquilo que está escrito no relatório deste auditor, do auditor que segue as contas do município, deve ser considerado. E eu acho que isso deve ser considerado neste caso, como acho que deve ser considerado em todos os relatórios de todas as auditorias de todas as entidades, que sejam elas empresariais ou entidades públicas. Espero que todos os que estão aqui nesta sala sejam assim. Digam ou atribuam às recomendações ou os pontos que são mencionados pelo auditor destas contas a mesma importância que atribuem a outras entidades da auditoria quando elas fazem reparos a contas de outras entidades públicas. Finalmente, queria dar também a nota de que neste relatório também está dito, a propósito das tais dúvidas que havia sobre a capacidade ou os impactos negativos que podia haver de alguns eventos para as contas do grupo, está aqui dito, escrito, em 3 parágrafos distintos, que o grupo municipal tem uma solvabilidade e uma capacidade financeira de prosseguir, boa capacidade financeira e boa solvabilidade e, portanto, está em condições de prosseguir com naturalidade e normalidade o seu percurso de desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Madruga da Costa. Mais alguma inscrição? Okay. Sr. Deputado, faz favor. Sra.
Presidente, Srs. Autarcas. Muito obrigado. Senhora Presidente, Srs. Autarcas, já agora só fazer um voto de que é bom ver que estão todos com saúde, já que a saúde financeira tem custos e veremos quais são os custos, Sra. Autarca Madruga da Costa, numa oportunidade próxima. A minha pergunta é dirigida à Sra. Presidente da Câmara para que refira novamente qual é o contrato que a Câmara tem com a entidade Oscar Niemeyer, que me passou despercebida porque estava a escrever, é exatamente para o requerimento de pedido desse contrato. Tem a palavra, Sra. Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes de Câmara. Portanto, segundo a explicação, de acordo com o disposto no número 4 da cláusula 18 do contrato, no caso da empreitada não se ter iniciado no prazo de 2 anos, contados a partir da data de aprovação do projeto de execução que ocorreu a 18 de março de 2014, o segundo outorgante, Empresas do Consórcio Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Limitada e AP Arquitetos, têm o direito de receber uma indenização de 50% do valor constante da sua proposta e correspondente à fase de assistência técnica 65.555,50 €, acrescido de IVA. Faltam-nos ainda pagar um montante de 18.777,75 €. A fatura, portanto, já deu entrada nos nossos serviços a 14 de fevereiro deste ano, mas ainda não foi liquidada porque, portanto, ainda não nos foi entregue, apesar de várias insistências, os comprovativos de não dívida à Segurança Social e de finanças ou outros documentos equivalentes, não é? Pelo que ainda não se passou o projeto de obras em curso no montante dos 754.373 €, portanto, para o imobilizado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miranda. Sr. Presidente da Assembleia Municipal em exercício, Sr. Presidente da Câmara e restante elenco camarário, caros colegas deputados municipais, senhoras e senhores presidentes de junta. Eu referi às Urspar que no início, até porque a senhora Presidente fez o cuidado de, na sua explicação, exercitar de forma comparativa com o IUCEM. Exercitando de forma comparativa com o IUCEM, demonstra o peso efetivo que esta empresa tem no grupo municipal. Ou seja, demonstra uma certa preocupação no desfecho do próprio processo ou do que é que pode ocorrer. Daí está a minha questão. Outra questão que eu tenho, e as empresas municipais e as contas das empresas municipais não vêm à Assembleia Municipal, por isso aproveitamos o relatório de contas consolidadas para nos debruçarmos sobre elas. Por isso é uma altura não só de verificar encontros contabilísticos e trabalhos feitos entre empresas do grupo, mas também a situação de cada uma dessas empresas, porque elas têm reflexo na própria qualidade do grupo municipal. Em relação às explicações que a senhora Presidente que eu pedi, não percebeu muito bem, eu vou repetir, não percebi bastante, porque a falha foi minha. No que diz respeito à cidade em ação, para além dos 321.000 € de reequilíbrio financeiro, existia a questão de quais são os custos e os encargos que ainda poderão advir pelo constante atraso do processo de internalização, ou seja, o que é que se pode prever que aconteça a este nível. A outra questão prende-se com as previsões em que se cobriam totalmente o risco que se está a assumir, porque também temos que verificar que na mesma rúbrica do orçamento do Grupo Camarário, ou seja, das contas do Grupo Camarário, existem mais
que, salvo erro, 535 ou 536 mil euros para dívidas incobráveis que estão registados como provisões, que faz no total de 1 milhão e qualquer coisa. E a respeito do ROC, é verdade, sim senhora, a senhora teve a explicar os argumentos, mas os argumentos, para além de serem explicados à Assembleia Municipal, devem ser explicados ao ROC. O ROC mete sistematicamente, ROC, Revisor Oficial de Contas, mete sistematicamente os ênfases na análise das contas dos grupos municipais. Portanto, não é uma situação deste ano que se passou, é uma situação que já tem algum tempo. Seja a questão do Museu Niemeyer, que ali o Sr. Deputado dourou de uma forma muito bonita e tentou pôr numa caixinha uma despesa de 765 mil euros, que efetivamente foram menos 765 mil euros investidos na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos de Ponta Delgada e que estão num pedaço de papel, numa gaveta que vai para o lixo. E na questão do contrato de cedência do próprio estacionamento de superfície, se a justificação pura e simples é esta, porque o ROC não a aceita, se é tão linear, e porque insiste em colocá-la nos ênfases da análise das contas do Grupo Municipal. Se for tão simples e tão linear, não existiria problema nenhum à entidade que verifica ter retirado este ênfase ou esse reparo do próprio relatório que é tornado público. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente. Sr. Deputado, a sua pergunta, a última pergunta é pertinente, mas certamente terei que perguntar ao ROC e depois dar-lhe a devida resposta. Relativamente, para além dos 300 mil euros que eventuais custos poderá ter a cidade em ação. Portanto, nós temos pago, eu posso já dizer aqui, e tenho isto aqui. Portanto, a cidade em ação tem uma receita de 300 mil euros, não é... diga. Não, a cidade em ação tem como receita 350 mil euros, que advém do estacionamento tarifado de superfície, com exceção da Avenida Infante do Henrique, do parque de estacionamento do Castilho, do parque de estacionamento também do Mercado da Graça e do primeiro andar, da renda do primeiro andar do restaurante da Azul Parque, do Parque Urbano. Obrigada. Do Parque Urbano. Portanto, tem um saldo positivo de uma renda, uma receita de 305 mil euros. Ora, a Câmara, como ela não é autossustentável e teve como, em 2019, como custos 242 mil euros de juros bancários, mais 204 mil euros de amortizações fiscais, mais 100 mil euros de amortizações de capital bancário. Ora, a Câmara Municipal portanto, tem um encargo com a cobertura desses prejuízos no valor de 300 mil euros, como já referi. O capital, portanto, não é pago, não é? Só com a internalização, havendo depois a internalização, é que depois, tudo anualmente, a Câmara passará a pagar 2 milhões de euros referente à dívida, à despesa da dívida. Poderia também dizer que a internalização, os custos com a internalização poderão ser, eventualmente, 3 milhões de euros ou 4 milhões e 400 mil euros. Isso vai depender do IVA. O IVA poderá ser 1 milhão, como poderá ser 2 milhões e 400 mil euros. Vai depender depois, teremos que pagar IVA da transferência do património do Parque Urbano, portanto, ou da Cidade da Ação, da empresa Cidade da Ação, para a Câmara. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Vera Pires. Faz favor. Boa tarde a todos, Sra. Presidente da Mesa,
e restantes membros, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas deputados municipais e presidentes de Junta de Freguesia. Eu queria só registar uma nota de interesse, digamos assim, pela posição que o grupo autárquico do PSD, pela voz do nosso colega deputado Ricardo Madruga da Costa, faz da apreciação em relação à situação do Museu de Arte Contemporânea. E parece-me que isto, mais do que aquela antiga história do otimismo e do pessimismo e do copo meio cheio e do copo meio vazio, é escamotear por completo o garrafão, não é um copo, os 750 mil euros que foram gastos, como entretanto o Sr. Deputado Nuno Miranda também referiu, já eu me tinha escrito, para coisíssima nenhuma. Portanto, o dinheiro que foi gasto sem qualquer proveito, e não foi pouco, de uma decisão que foi mal tomada desde o início, e no meio disto tudo conseguem fazer um ato não de engenharia financeira, mas eu diria de engenharia discursiva, talvez, e tentam transformar esta situação e esta tomada de ação e esta perda de dinheiro que poderia e deveria ter sido utilizado em coisas úteis, e tantas há para fazer, numa espécie de glória e de prova de boa gestão desta e das anteriores, dos anteriores executivos camarários. Era só deixar esta nota, não estamos todos a dormir e, portanto, não é possível engolir isto sem dizer alguma coisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Não temos? Muito bem. Então, não existindo inscrições, vamos passar à votação. A mesa... Para votar, sim? Não é para votar. Sim, sim, é para votar. Sim, sim, vamos proceder à votação. Portanto, a mesa põe à consideração desta Assembleia a votação do ponto 1 da agenda desta sessão extraordinária, prestação de contas consolidadas de 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do... Santa Clara foi abstenção. Foi a favor? Foi a favor. Ok, portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD e do Movimento Santa Clara. Portanto, e a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Alguma declaração de voto? Não? Muito bem. Então passamos ao ponto número 2 da agenda, que é a prorrogação do prazo de liquidação da empresa municipal Cidade em Ação. Tem a palavra a Sra. Presidente. Muito obrigada. Não percebo. Agora sim.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presidentes de junta, minhas senhoras e meus senhores. A empresa municipal Cidade em Ação encontra-se em liquidação e foi dissolvida por deliberação da Assembleia Municipal de 29 de junho de 2017. Esta dissolução foi voluntária, já que a empresa cumpria todos os rácios económicos e financeiros definidos no artigo 61 da Lei 50 de 2012. Tratou-se de uma decisão do acionista ao abrigo do artigo 150 do Código das Sociedades Comerciais, porque, de acordo com o relatório elaborado pelo gabinete de João Gama e Glória, se considerou que as atividades desenvolvidas por esta empresa seriam mais eficientes e eficazes e com menores custos se enquadradas e geridas pelo município de Ponta Delgada. A partir de fevereiro de 2017, a empresa deixou de ter a sua principal fonte de receita, que derivava do arrendamento do parque urbano ao município de Ponta Delgada. Atualmente, a receita da Cidade em Ação situa-se nos 305 mil euros e que deriva da receita de exploração do estacionamento tarifado de superfície, exceto a Avenida Marginal, do Parque do Castilho, do Parque de Estacionamento do Mercado Municipal do Mercado da Graça e do arrendamento do primeiro piso do edifício de restaurante do Parque Urbano. Ora, só os custos diretos com o equipamento Parque Urbano, cuja gestão pertence ao município de Ponta Delgada, mas cujo imobilizado património pertence à Cidade em Ação, custaram em 2019 242 mil euros em juros, mais 204 mil euros em amortizações fiscais e, em termos financeiros, teve mais um impacto de 100 mil euros de amortizações de capital bancário. Como é natural, não tendo a receita do arrendamento do parque urbano e mantendo-se os custos associados ao mesmo, a manutenção deste imobilizado na esfera da Cidade em Ação até à liquidação representou e representará prejuízos significativos na estrutura económica da empresa. No que diz respeito ao impacto financeiro, o município de Ponta Delgada da liquidação da empresa resume-se a 2 níveis. Impacto financeiro do empréstimo à Caixa Geral de Depósitos por ano será de 2 milhões e 100 mil euros, isto porque, face ao plano financeiro contratualizado, como não se amortiza nada em 2020, o valor de 1 milhão e 900 mil euros de 2020 tem de ser diluído e pago nas 14 prestações que medeia entre 2021 e 2027. Para além disso, temos o tema fiscal e aqui coloca-se a questão de qual o caminho a seguir na liquidação do IVA. Assim, na sequência da liquidação da Cidade em Ação, conjugado com o facto de o parque urbano ser de acesso livre e gratuito e, por via disso, deixar de ter receita fiscal, logo, a transmissão do património para a esfera municipal não pode ser isenta de IVA, porque, para o ser, teria de existir continuidade da atividade fiscal por parte do município relativamente a este equipamento. A questão que está colocada à Administração Fiscal para se pronunciar é a seguinte. No momento da liquidação, aplica-se a taxa de IVA de 18% sobre o imobilizado líquido a transmitir para o município, cujo impacto fiscal é à volta dos 2 milhões e 400 mil euros, ou regulariza-se o IVA que foi deduzido durante a construção do parque urbano, que se situa à roda dos 1 milhão e 400 mil euros, deduzindo deste valor o período em que efetivamente se liquidou, foram durante 6 anos, o que significa que entregaremos ao Estado cerca de 1 milhão de euros. Por último, relativamente ao prazo da liquidação e ao facto de não se cumprir os 3 anos previstos no Código das Sociedades Comerciais, convém referir que, mesmo no caso das empresas municipais,
que foram objeto de decisão administrativa para liquidação das mesmas, ao abrigo do artigo 61 da Lei 50/2012, existiram várias situações que não foram cumpridos os prazos por dificuldades diversas, nomeadamente dificuldades de negociações com a banca e dificuldades com a administração local, como, por exemplo, o município de São Roque do Pico é a empresa municipal Caixa Invest. Data da deliberação da dissolução, 28 de fevereiro de 2013. Data do registro da liquidação, 20 de julho de 2018. O município também o município das Lajes das Flores, a empresa municipal Ocidental mais IEM. A data de deliberação da dissolução, 15 de fevereiro de 2013. Data do registro da liquidação, 4 de janeiro de 2019. Obrigada. Muito obrigada. Inscrições. Sr. Deputado André Viveiros, faz favor. Senhora Presidente da Assembleia, senhores deputados, senhora Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhora Presidente, o que a senhora leu está tudo certinho, mas não é isso que nos traz cá. Isso é o histórico, é as bases, é a fundamentação. O que nos traz cá é a Câmara a pedir à Assembleia que autorize a Câmara, para que a Câmara autorize o administrador liquidatário até mais um tempo, em que se anuncia que é 1 ano, para proceder ao processo de liquidação desta empresa junto da autoridade tributária. Neste sentido, é colhida uma afirmação jurídica junto do Dr. Pedro e, malgrado do nosso, ela não nos parece que vá correr muito bem para aquilo que todos queremos, que é a Câmara pagar o mínimo ou até ficar isento desse pagamento de dívida. E o Dr. Pedro é muito claro. Acha que, sustentando em duas questões pequenas e periclitantes, entre o deve e o tem de liquidar em 3 anos, e também o facto da Câmara não ter tido uma resposta nos 150 dias, considerando que já passou 1 ano, isto pode fundamentar, ou poderia fundamentar, uma moratória, uma prorrogação de prazo para, digamos, a Câmara negociar ou dirimir ou litigar todo este processo de negociação com a autoridade tributária no sentido de pagar menos. Mas ele próprio, Dr. Pedro, já vai dizendo aqui que já acabou os 3 anos, que provavelmente, possivelmente, quase certeza não haverá prorrogação e que a Câmara, dentro de 1 mês, será notificada para ir liquidar este processo junto da autoridade tributária, ou que tem 1 mês, ou será a própria autoridade tributária, de forma impositiva e administrativa, que fará o seu processo de liquidação. Portanto, é isso que está aqui em conta. Uma possibilidade, um último fôlego para a Câmara ainda tentar negociar junto das finanças este processo, no sentido de ficar isento e não pagar os tais 18% que prefazem 1.400.000. Claro que a questão pode sempre colocar o que é que se fez nesses 3 anos. Olha, dirimiu-se, litigou-se, tentou-se não pagar. Esse é que foi o facto. Mas por outro facto, que parece muito claro aqui do parecer do Dr. Pedro, é que factos são factos e possivelmente dentro de 1 mês a Câmara será notificada para resolver este problema junto das finanças, e é isso que o ROC já vai avisando dentro do seu relatório, que de facto aquele deve nos 3 anos ou tem nos 3 anos, a verdade é que só há 1 mês de intervalo, a verdade é que a Câmara pode ser notificada e de forma impositiva as finanças a encerrarem este processo, que à partida já prefaz uma liquidação de IVA do valor de 1.400.000. Nós aqui deste lado vamos nos abster, garantindo que a Câmara ainda tem esta temporização, não só do mês, quiçá, e que bom seria que tivesse mais tempo para resolver esta situação, nomeadamente num processo negocial de amortizações, de moratórias, de menos valor do que esse que está aqui em causa. É isso que está aqui hoje para essa reunião. Agradeço-lhe o histórico por ter feito lembrar de todo o processo, mas estas coisas das empresas municipais, isto já não nasceu lá muito bem. E, pelos vistos aqui, o seu encerramento não anda a correr muito bem. Mas
O mérito está em quem começou e é preciso arranjar mérito no acabar, porque pelo meio estamos todos nós, os munícipes, que vamos ter que pagar. E de facto aqui 1.400.000, por nos 3 anos não termos conseguido, ou a Câmara não ter conseguido resolver bem esse processo, sendo que nós sabemos claramente, as finanças é a lei, que eu saiba não tem alma nenhuma, que eu saiba não tem coração nenhum, portanto pode-se ir preparando, ou podemos ir preparando, que se calhar dentro em pouco temos mesmo que ir negociar e à cabeça já temos 1.400.000. Só é pena que a Câmara umas vezes diga que é muito grande, muito competente, a maior dos Açores, a maior disso tudo, e depois, junto da Câmara, junto da autoridade fiscal, parece que se apequenou, não teve esta capacidade de fato, parece que se apequenou e não teve capacidade para fazer o seu valor junto das finanças e negociar esse processo. Sendo que ele tem uma tramitação difícil, empresarial, participativa, sozinha, como rendeira, é um histórico mais difícil em termos analíticos de fiscalidade, mas é nestas alturas que se calhar a Câmara tem que, enfim, criar músculo e tem que chegar lá e negociar, e não é mandar uma cartinha como se mandou em junho e ficar um ano à espera que as finanças dessem resposta. Até porque o doutor Pedro Gomes diz claramente que a ausência de resposta não implica a anulação impositiva e o fecho da empresa e não implica qualquer diminuição no pagamento do IVA que temos que liquidar. Deixava aqui outra nota, e penso que nem todos, e já não é bem a propósito disso, penso que nem todos têm o conhecimento, mas dentro de pouco tempo, uma hora, eventualmente, vai tomar posse uma comissão que tratará dos procedimentos de inquirição. Não faz parte, senhor. O senhor também é só uma nota. Não, o senhor responde ao outro ponto. O senhor responde ao outro ponto. Aqui é uma nota como líder de bancada e gostava de dizer isso. O senhor assume essa posição e assume aqui. Portanto, uma informação dentro de uma hora toma posse aquela comissão que está nomeada para a inquirição de todo o processo relacionado com a Azores Parque, ou seja, hoje, possivelmente, foi dos últimos dias junto, tivemos uma pronúncia aberta sobre esse processo da Azores Parques, uma vez que não interessa, a partir de agora, introduzir ruído no trabalho daquela comissão. Uma outra nota que não tem nada a ver com este ponto, mas que eu também posso introduzir, ó Sr. Doutor, bom senso e reserva. Naquele caso do museu, era bom ter tido no início e não era no fim, porque no fim custou-nos 754.000 euros. Estava-se mesmo a pedi-las, mas pronto. Que aquilo, o bom senso e a reserva era tudo no princípio, não era no fim. Senhora Presidente, eu penso que a minha posição, a posição do Partido Socialista foi construtiva e o nosso voto de abstenção é permitir que a Câmara leve isso às últimas consequências e quão bom seria para nós todos que não pagasse 1.400.000 euros. Mas, porque nesta fase já não vale a pena, já não vale a pena andarmos aqui a falar muito do passado e da empresa que foi gerida. O fato é que nos pode vir a fazer falta esse dinheiro que entrará na autoridade tributária. Mas é como já lhe disse, sobre a vida e a alma da autoridade tributária, e como o doutor Pedro bem diz, e bem vá a visão da navegação, isso pode nos dar para o torto, isso pode ser mesmo uma imposição administrativa das finanças, se rapidamente este administrador liquidatário não se chegar para junto das finanças com a colaboração da Câmara, para de fato, em última instância, ainda tentar um processo negociativo positivo para a Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Madruga da Costa. Senhora Presidente e membros da mesa, Senhora Presidente da Câmara e demais variação, colegas deputados municipais, os presidentes de junta de freguesia. O que está aqui em causa com este ponto, ou que está em consulta com a autoridade tributária, não é saber se o município paga ou não paga, se deve ou não deve. O que está aqui em causa é uma discordância sobre qual o articulado legal relativo ao IVA que se aplica neste caso.
sendo que uma alternativa conduz a um valor mais elevado e outra alternativa conduz a um valor mais baixo. Portanto, não está aqui em causa o município fazer uma negociação com a autoridade fiscal para pagar menos ou ter um benefício fiscal. O que está aqui em causa é que partes diferentes têm um entendimento diferente sobre qual é que é o arsenal jurídico, o articulado jurídico que se aplica a este caso. E, portanto, naturalmente que o que está aqui em causa não é uma negociação, é uma espera da parte da autoridade fiscal para que a autoridade fiscal definitivamente e sem margem para dúvidas se pronuncie sobre qual é que é o valor que deve ser pago e o município se preparará para esse efeito. E, portanto, é isso que está em causa. E em qualquer circunstância, nesta que eu acabo de dizer, ou noutra qualquer, mesmo naquela em que o colega líder do grupo do Partido Socialista referiu, o ter mais um ano para tentar encontrar uma melhor solução para o município é sempre vantajoso. E, portanto, é por essa razão que, obviamente, nós vamos votar a favor da prorrogação desse prazo. De resto, enfim, esse princípio também é acolhido pelo grupo do Partido Socialista, porque se abstém no sentido de que esta proposta seja aprovada e no sentido de que, quanto mais tempo tivermos para resolver o problema, melhor, porque se trata de uma possibilidade do município pagar menos. Agora, o que eu quero deixar claro é que a razão que leva a essa necessidade tem a ver exatamente com isto. Existe uma divergência, uma discordância sobre sobre como é que deve ser calculado o IVA que é relevante para esta operação que está em causa. Sendo certo que, quanto à substância, que é o que é importante, é que ambos estamos de acordo que, de facto, mais tempo poderá permitir termos um melhor resultado, sendo certo que, no fim do dia, vamos mesmo ter que pagar alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Nicolau. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimentar a mesa, Sra. Presidente de Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, colegas deputados municipais, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta. A minha pergunta é muito rápida, é quantos funcionários, quantos trabalhadores existem nesta empresa e em que situação é que eles estão no momento? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. A sua pergunta é pertinente, mas neste momento não tenho elementos para responder convenientemente. Depois farei chegar a resposta. Bem, obrigada. Muito obrigada. Sónia, Sra. Deputada, faz favor. Senhora Presidente em exercício, senhores membros da mesa, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, colegas deputados municipais, senhoras e senhores Presidentes de Juntas. Senhora Presidente, muito obrigada pela sua resposta honesta. Aprendeu da última Assembleia Municipal para agora e, portanto, tenho que a felicitar por isso. Porém, deixe-me que lhe diga, com todo o respeito, que com certeza também perceberá, acho, permita-me dizer, inacreditável que a Senhora Presidente de Câmara não tenha conhecimento do número de trabalhadores que estão afetos a uma empresa municipal. Acho incrível que a Senhora Presidente de Câmara não diga a este órgão deliberativo qual a situação dos trabalhadores que aguardam há 3 anos, agora por mais esta situação e que vai ter desde logo uma prorrogação. Portanto, Senhora Presidente, aceito a sua resposta, institucionalmente não tenho outra alternativa, mas enquanto cidadã eleita pelo Conselho de Ponta Delgada, deixe-me que lhe diga que é, no mínimo, lamentável que a Senhora Presidente de Câmara não saiba, primeiro, quantos trabalhadores estão diariamente
no espaço municipal. Nem que fosse, quando lá porventura uma volta, verá com certeza o número de funcionários que lá está. E em segundo, não saiba a situação desses trabalhadores e o que é que lhes espera. E é isto que eu lhe perguntei, mas ficarei a aguardar, Sra. Presidente, a sua resposta. Espero que não tenha que aguardar por mais 3 anos, tais como outros assuntos pendentes na autarquia de Ponta Delgada. Muito obrigada. Sim, a senhora deputada, é que estes funcionários não foram internalizados, não são funcionários camarários, está a perceber? Mas, em todo o caso, vou-lhe dar depois essa indicação, está bem? Muito obrigada. A senhora deputada Vera Pires, tem a palavra? Obrigada, Sra. Presidente da Mesa, restante mesa, Sra. Presidente de Câmara, vereadores, colegas deputados e presidentes de junta. Eu queria só pedir uma extensão. Este assunto que a nossa colega deputada Sónia levantou é um assunto que eu penso que tem interesse para todos os deputados municipais, para toda esta Assembleia e garantidamente tem interesse também para o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu queria pedir que essa resposta, quando a Sra. Presidente de Câmara tiver os dados disponíveis, a faça chegar. Do nosso ponto de vista, deveria ser a todos, mas pelo menos também a nós, Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra... Muito bem, Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta, caros vereadores, não me querendo aqui superpor à informação da Sra. Presidente, porque eu também não tenho informação precisa para dar relativamente aos funcionários do Parque Urbano, mas queria assegurar que no âmbito da internalização, o que diz a Lei 50/2012 é que é dado ao município 1 ano para a abertura do procedimento concursal para efetivar estes funcionários no seu quadro de pessoal. Portanto, é estas as vantagens que um processo de internalização traz, aliás, à medida como foi feito também com a Ponta Delgada Social. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miranda. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, em exercício, restante mesa, Sr. Presidente de Câmara, restante elenco camarário, caros colegas deputados municipais, Srs. Presidentes de Junta e Srs. Presidentes de Junta. Bem, este processo todo e mais um ano demonstra aquilo que nós já dizemos há muito, a falta de pulso na gestão das empresas municipais. É que estamos aqui a falar de um divergência de 1 milhão e qualquer coisa a 4 milhões com a autoridade tributária. Mas é preciso não esquecer de um outro pequeno pormenor. É que por cada ano de atraso são mais 351 mil euros de reequilíbrio financeiro. Ou seja, em 3 anos já vai mais 1 milhão para reequilíbrio financeiro. Foi algo que não veio aqui referido. Ou seja, mais um ano, mais aproximadamente 351 mil euros de reequilíbrio financeiro. O ano passado, 300 e não sei quantos mil euros de reequilíbrio financeiro. No ano anterior, 300 e não sei quantos mil euros de reequilíbrio financeiro. Portanto, não é só a autoridade tributária, é isto mais o reequilíbrio financeiro necessário efetuar. Outra questão que se prende-se com os trabalhadores. A Cidade em Ação, que eu me recordo já de alguma situação, dos 15 trabalhadores que tinha na altura, alguns deles foram feitos uma cedência a outra empresa que ficou responsável pela manutenção do próprio espaço. Isso era interessante saber se essa cedência continua a existir ou não existe. E também existe mais um pequeno pormenor que o Sr. Vice-Presidente não referiu, é que efetivamente abre um concurso no prazo de 1 ano, mas esse concurso pode ser oponente de qualquer trabalhador e não em particular o trabalhador que estava afeto à Cidade em Ação. Portanto, é um concurso aberto a qualquer pessoa que pretenda ficar vinculado. Neste caso, terá a própria edilidade de arranjar o procedimento para salvaguardar, dentro dos modelos, dentro da legalidade, o que acontece àqueles trabalhadores da empresa municipal a conta da internalização. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a doutora Sónia. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimentar a mesa, Sra. Presidente,
membros da variação, senhoras deputadas municipais, senhores deputados municipais, caros presidentes de junta e senhoras presidentes de junta. Senhora Presidente de Câmara, mais uma vez agradecer institucionalmente a resposta que deu. Eu, logicamente, não a vou amassar com uma pergunta sobre a mesma matéria. Já percebi que não tem conhecimento do número de trabalhadores que esta entidade tem a seu cargo e devo dizer que isto, se nada mais importasse, isto para mim, enquanto cidadã eleita por Ponta Delgada, é demasiado preocupante que a Presidente de Câmara não saiba quantos funcionários têm afetos no parque municipal, no parque urbano, mas eu queria terminar para dizer e agradecer ao Sr. Vice-Presidente também a amabilidade que teve de se levantar para me recordar o enquadramento legislativo, mas queria deixar aqui duas notas. Uma, associando-me àquilo que o meu colega Nuno Miranda já aqui referiu, este processo, e é preciso que aqui fique dito e expresso em ata, que se a oposição maior pudesse ter, é o parecer do Dr. Pedro Gomes, que faz uma oposição clara a este pedido de prorrogação. Em segundo lugar, dizer, Sra. Presidente, que este pedido de prorrogação é também, e mais uma vez, uma clara incapacidade e também uma definição clara daquela que tem sido e pelos vistos será, a postura do órgão de gestão de Ponta Delgada. Adiar, adiar, adiar. Como se, por um par de mágica, algo pudesse trazer aqui um sentido de resolução. Eu podia também aqui dizer, como há pouco foi referido, relativamente ao Museu Arte Contemporânea, que 50% desse valor que agora vai ser pago, sem qualquer estratégia, já serviria para abater esta dívida relativamente ao Parque Urbano. E para terminar, e aqui, mais uma vez, agradecendo ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, mas não deixa de ser curioso, Sr. Vice-Presidente, que se tenha levantado para relembrar o enquadramento legislativo, que quase todas nós, senhoras e senhores deputados, com certeza sabem, nem que seja pela força das nossas competências, mas é totalmente incapaz de se levantar e dizer quantos funcionários tem, qual é a posição desses funcionários, o que é que se espera para esses funcionários. Isso não é capaz, e isso, no meu entendimento, Sr. Vice-Presidente, com todo o respeito institucional, é uma provocação e um desrespeito a este órgão deliberativo. Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Presidente. Senhora deputada Sónia Nicolau, eu estive aqui a ver e na prestação de contas consolidadas de 2019, que foi o documento que foi entregue e distribuído por todos, na página 18, diz assim: Cidade em Ação, Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de Equipamentos Urbanos. Diz assim, número de trabalhadores em 31 de 12 de 2019, um trabalhador. Obrigada. Eu agradecia silêncio. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Madruga, por favor. Eu agradecia silêncio. Para o Sr. Deputado falar. Eu só queria deixar aqui a Senhora Presidente da Mesa e membros da Mesa, Senhora Presidente e membros da Câmara Municipal, colegas deputados municipais. Portanto, este exercício que fizemos aqui é o exercício normal de uma Assembleia Municipal ou de qualquer órgão que tenha em vista acompanhar, seguir, fiscalizar o que se vai passando na vida dos municípios e na vida das sociedades, numa democracia em geral, e, portanto, a minha nota não tem, digamos, não radica no facto de estar estranhando alguma pergunta sequer, enfim, posso não ter gostado de alguma, mas isso é outra história, não é? É outra história, não estou estranhando. A minha nota é apenas que, na realidade, trata-se de uma pessoa, mas até o início da minha conversa ia ser no sentido de e que fosse uma pessoa, portanto, é só uma pessoa, mas não interessa, e que fosse só uma pessoa. Há uma coisa que precisa ficar claro neste momento, tendo em conta as perguntas que foram feitas e elas foram legítimas e não vou... A minha questão não tem a ver com a natureza nem com as perguntas. É só apenas de que essas pessoas, sejam quantas forem, precisam de ficar descansadas quanto a uma coisa. Não é? E o que por aqui foi dito pode não ser o suficiente para as pessoas ficarem descansadas. Primeiro, há um enquadramento legal que protege o posto de trabalho e o emprego da pessoa. Isso é a primeira questão que precisa ficar claro na cabeça dessas pessoas. Não é nas nossas, é na cabeça dessas pessoas.
Há uma lei que protege o emprego dessas pessoas. E, em segundo lugar, há uma prática. Há uma prática do município de Ponta Delgada, em circunstâncias semelhantes, parecidas ou iguais, no sentido de não deixar de fora ninguém e colocar no quadro do município todas as pessoas que antes trabalhavam em empresas municipais que estavam nestas circunstâncias. E, portanto, as pessoas que trabalham nessas empresas precisam de ir para casa descansadas quanto a esta matéria. Isto não tem, eu repito, não entendam esta minha questão como uma questão que pretende contestar a pergunta, porque ela foi feita e é legítima, é apenas sossegar a cabeça das pessoas que as podem ter ouvido e podem não ter, digamos, percebido todo o esclarecimento desta questão. Portanto, as pessoas têm uma lei que protege o seu emprego e há uma prática no município de Ponta Delgada de acolher estas pessoas no quadro dos trabalhadores municipais. E, portanto, as pessoas podem ir descansadas para casa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miranda. Faz favor. Sr. Presidente da Assembleia Municipal em exercício, Sr. Presidente de Câmara, restante elenco camarário, caros colegas municipais, deputados municipais, senhores e senhoras Presidentes de Junta. Bem, depois da intervenção do meu colega e líder do Grupo Municipal do PSD, eu quero só relembrar que, no que diz respeito a histórico, na última internalização que existiu, que salvo erro foi de ação PDL da empresa, existiram trabalhadores, e como foi aberto um procedimento público, que não ficaram colocados na Câmara Municipal de Ponta Delgada e, portanto, não tiveram a cobertura necessária. Portanto, a garantia não é 100%, por isso é preciso ter muita atenção a esse processo. A outra questão que eu tenho é que, em 2018, de acordo com o relatório de contas da Cidade em Ação, que está publicado no sítio de internet da Câmara Municipal de Ponta Delgada, não estando já o relatório de 2019, mas está o de 2018, existia um gasto com pessoal na ordem dos 65 mil euros na Cidade em Ação. A questão a saber é se esses 65 mil euros diz respeito ao vencimento de uma pessoa, e neste caso nós estamos a falar de um funcionário altamente bem remunerado, ou se diz respeito a quantos funcionários e o que é que aconteceu a esses funcionários de 2018 para 2019. Porque se agora no relatório só tem um, e em 2018 tinha 65 mil euros em gastos com pessoal, portanto, ou é só o mesmo um e essa pessoa ganha 65 mil euros, ou seja, o nosso administrador liquidatário ganha 65 mil euros anuais, ou existiam mais trabalhadores e alguma coisa se passou de 2018 para 2019. Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Vera Pires. Sra. Presidente da Mesa, restante Mesa, Sra. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, colegas deputados e Presidentes de Junta de Freguesia. A resposta que eu ouvi e que ouvimos todos do nosso colega deputado Ricardo Madruga da Costa, eu gostaria de a ter ouvido à Sra. Presidente da Câmara em resposta à pergunta que lhe foi feita. Eu acho um pouco estranho, e mais ainda quando chegamos agora à conclusão de que é uma pessoa só, e nenhum de nós, pelos vistos, nem a Sra. Presidente, nem a Sra. Deputada Sónia Nicolau, nem a Sra. Deputada Vera, leram naquela página aquele dado. Sendo um ou sendo 20, eu esperava que da parte do Executivo, da Presidente do Executivo, houvesse no mínimo a expressão da intenção de salvaguardar o mais possível os postos de trabalho existentes, que ela e eu, pelo menos 3 pessoas aqui dentro, mas acho eu que bastantes mais, não sabíamos quantas eram ao todo, mas deveria haver uma preocupação de fundo de tentar assegurar. Por outro lado, eu queria lembrar também, mas entretanto, quer o Sr. Deputado Nuno, quer a Sra. Deputada Sónia também o frisaram, a garantia de emprego
que o Sr. Vice-Presidente mencionou não é verdade. E, portanto, há uma tentativa de proteção, há uma possibilidade, há uma eventualidade de proteção num concurso aberto a que podem concorrer outras pessoas, melhor ou pior qualificadas. Estava a dizer que não com a cabeça, mas eu ia lembrar precisamente o que se passou com a ação PDL. E, portanto, nem todos os trabalhadores com vínculo à ação PDL puderam e conseguiram ficar com vínculo à Câmara. E, portanto, apesar desse não com a cabeça, eu digo sim, não é garantido a 100%. Talvez seja sendo só um funcionário e se os gastos com pessoal a que nos referimos forem de uma pessoa só. Talvez aí a coisa se resolva com mais facilidade. Agora, se estivéssemos a falar de 10 ou de 15 ou de 20, quantas pessoas fossem, que nenhuma das três, pelo menos, das 3 mulheres mencionadas sabia, não há, à partida, a lei não dá, não tem esse enquadramento de garantir à partida, num concurso que é aberto, que aquelas pessoas específicas que desempenhavam aquelas funções ganhem o concurso e, portanto, assegurem a sua posição. Por isso, eu gostaria imenso de deixar descansado o universo de trabalhadores que neste momento pertence à Cidade em Ação. Sabendo que é uma pessoa só, penso que essa pessoa poderá estar descansada, mas eu esperava essa preocupação geral com os trabalhadores, sendo 1 ou sendo 1000, de não garantir o que é impossível de garantir, mas de demonstrar preocupação e o empenho em conseguir o melhor possível. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito bem. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Vereadores. Eu queria, então, informar e esclarecer o seguinte. A Lei 50 de 2012, que é essa lei das empresas do setor empresarial local, estabelece critérios na admissão dos funcionários que, no âmbito das empresas locais, são internalizados. E estabelece mecanismos de proteção a esses funcionários, dando um regime de prevalência no concurso. Mas o concurso tem que se efetuar. E o concurso tem várias etapas. Tem provas escritas, as pessoas têm que comparecer às referidas provas e, portanto, há bocadinho, quando falava da Ponta Delgada Social, do qual fui gerente, tinha 75 trabalhadores, todos eles se candidataram. 71 ficou, e alguns deles estão aqui nessa sala. 4 não ficaram porque chumbaram nas provas escritas, não poderia o município fazer as provas por eles, e 2 deles não compareceram às provas escritas. Portanto, Sra. Deputada, dos 75, 71 ficaram, 4 ficaram excluídos. Além disso, no artigo aqui da lei 2000, sim, senhora, mas vamos lá ver, isto não é automático, não é automático, não é automático, tem que se ver as habilitações literárias, tem que se, mecanismos, estamos a falar da admissão na função pública, há mecanismos de admissão e há provas que se tem que fazer, portanto, mas mesmo assim há aqui uma certa proteção a estes trabalhadores que a lei confere. Aliás, a lei que há bocadinho estava a falar diz a certa altura que estes trabalhadores que se encontram nessas empresas têm procedimentos concursais exclusivamente destinados a quem seja titular da relação jurídica e o município terá que fazer a sua abertura num prazo de 12 meses. Portanto, quando a empresa for internalizada, tem que se abrir durante 12 meses o procedimento concursivo, as pessoas candidatam-se, há aqui mecanismos que a própria lei confere de exclusividade a essas candidaturas. Portanto, tem a ver com os critérios de avaliação, com as notas atribuídas. Agora, há etapas do concurso que têm que ser cumpridas e nós não fazemos as provas pelas pessoas, há provas que se chumbam, porque a lei não diz que é automático, a lei não diz que eles automaticamente passam para o quadro do pessoal. E, portanto, era esse o esclarecimento que queríamos dar relativamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Mais alguma inscrição? Muito bem. Então, não existindo inscrições, a mesa põe à consideração desta Assembleia a votação do ponto 2 da agenda, prorrogação do prazo de liquidação da Empresa Municipal Cidade em Ação. Quem vota contra?
Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o restante vota a favor. Muito bem. Portanto, 23. Santa Clara não está? Está? Ah, está. Está ali. Portanto, 23 abstenções, mais o Bloco de Esquerda, 24. E da parte do PSD? São 19, não é? 19 mais o Movimento de Santa Clara. Sim. Mais a abstenção do Santa Clara, ok. Portanto, são 25 abstenções e 19 votos a favor do PSD. Alguma declaração de voto? Muito bem, não existindo então mais pontos para análise. Agradeço a todos pela vossa presença e colaboração. Dou por encerrada esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Um bom fim de semana a todos. Só gostaria de dizer que aos membros que fazem parte da Comissão de Inquérito, informo de que a reunião decorrerá de imediato, daqui a 10, 15 minutos, na sala do primeiro andar deste Coliseu. Muito obrigada.